se o coágulo não descesse para minha perna, o que ia acontecer? Eu poderia ter morte súbita, eles me explicaram depois. Porque é uma doença silenciosa. Quando eu já estava aqui, foi que eu acordei e falei assim, eu já vou ter alta. Eu senti assim, no espírito, eu acordei e falei, é hoje. E para a glória de Deus, naquele dia, eu tive alta. Olá, graça e paz do Senhor, eu sou Adriano e esse é o canal Adriano Vox, que está estreando hoje nesse primeiro episódio. Vai ser emocionante, eu acredito, e edificante para a sua vida. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, minha amiga, minha irmã em Cristo, Claudinha, né? A Claudineia, ou a Claudinha B. Rodrigues, que também é youtuber, tem um canal, eu vou deixar depois aqui o link, né, na descrição aqui para você também acompanhar o canal da Claudinha, e a gente vai fazer essa entrevista especial. Graça e paz, tudo bem, graças a Deus. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui participando desse podcast, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Sim, a Claudinha, como eu disse, ela é minha amiga, então eu conheço bastante da história da Claudinha, mas hoje eu vou fazer de conta que eu não conheço, né, para que a gente possa compartilhar aqui um pouco da história dela e um pouco do que Deus já fez na vida dela e está fazendo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse podcast. Deus vai falar com você através do testemunho de vida, porque realmente ela tem um testemunho poderoso. Mas antes da gente falar do testemunho, Claudinha, você tem também um canal aí no YouTube, né, que está crescendo bastante, que eu sei. Sim, para a glória de Deus, eu tenho um canal no YouTube que chama Claudinha B. Rodrigues, porque eu sou mais conhecida mesmo como Claudinha, né? Daí eu quis colocar esse nome. Eu tenho aí, estou fazendo essa obra aí do Senhor, o Senhor tem colocado esse canal nas minhas mãos, né? Uma responsabilidade muito grande. Nele eu compartilho os testemunhos, experiências, mais focado no tema intimidade com Deus, né? É como assim, se eu ensinasse, eu ensino, né? Diante das experiências que eu tenho vivido, eu ensino o cristão, os irmãos, compartilho para que os irmãos, muitas pessoas estão vivendo aí só na religiosidade, não tem aquela vida de intimidade com Deus, está se sentindo esmurecido, fraco. Verdade. Sim, aí através dos vídeos, o meu intuito sempre foi esse, encorajar os irmãos para que comece a ter uma vida de intimidade com Deus, e eu quero mostrar, e tenho mostrado que Deus, ele é um Deus Pai pessoal que se revela aí no dia a dia, nas pequenas experiências no dia a dia, para que a gente, basta a gente voltar o nosso olhar para isso, né? Isso que eu tenho compartilhado, e o Senhor, ele tem alcançado muitas e muitas vidas para a glória de Deus, porque é tudo sobre ele, né? Olha que maravilha. Então depois você pode acompanhar, né? Entra lá no canal da Claudinha, já se inscreve, né? Se inscreve aqui, né? Se inscreve aqui, curte e compartilha, porque vai ajudar também o nosso canal. E aí você acessa o canal também da Claudinha para você ver quantas mensagens ela já publicou lá, e o pessoal também vem comentando né, compartilhando também um pouquinho ali, por estar sendo edificado através da vida da Claudinha, né, nos testemunhos, na palavra que ela tem liberado também lá no canal. Então depois você acompanha lá, ok? Bom, já que nós estamos falando aqui de testemunho, né, Claudinha, então você me contou aí alguma vez, me contou um pouco de uma fase da sua vida que você passou por um processo de vida e morte, né? Sim. Você passou um processo de vida e morte, você passou por um processo assim, muito difícil na sua vida, do qual só Deus realmente para fazer um milagre, e foi isso que aconteceu, né? Você pode contar um pouco para a gente aí como que foi esse período, esse momento da sua vida? Sim, vou compartilhar. Então, nas nossas vidas, sempre chega o dia mal, né? Na vida de todo mundo, todo cristão, toda pessoa, chega o dia mal, né? E na minha vida chegou o dia mal. Eu fui acometida em 2021 de uma enfermidade chamada trombose venosa profunda, que é a TVP, e TEP, que é tromboembolia pulmonar. Então, Meu Deus, só o nome já é um quase língua estranha. Só o nome já é um nome que já assusta, né? Pode tanto que até abreviado, né? TVP e TEP, que seria, né? Então, basicamente, seria assim, a trombose pegou toda a minha perna esquerda, pegou a minha barriga, o meu ventre, e pegou os meus pulmões, que é a TEP, né?
que é a tromboembolia. E ali, nessa época, eu estava trabalhando num consultório odontológico, né? E eu comecei a ter uns sintomas, né? Mas tudo, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás, porque tudo eu já comecei a ver a mão de Deus trabalhar. Bom, eu trabalhando ali, já estava doente, não sabia que eu estava doente. O que aconteceu? O Espírito Santo ministrou meu coração que eu teria que começar a praticar a oração em línguas. Bom, depois tem muitos cristãos que não praticam, uns praticam, enfim, mas a gente não quer entrar nesse mérito, porque tem gente que não crê, né? A gente faz outro podcast só para falar sobre isso. Sobre né? oração em línguas. Então, o Espírito Santo ele começou a ministrar que eu deveria orar em línguas. Então, a oração em línguas ela é orar no Espírito. Eu comecei a orar no Espírito. Mesmo nessa época, em plena pandemia, né, a gente tinha que trabalhar com máscara, ter todo aquele cuidado, e eu comecei a orar em línguas. Então, eu orava em línguas em casa, em todo o tempo. Eu comecei a me dedicar mesmo, ia orando em línguas em casa, fazendo minhas coisas, no meu secreto orando em línguas, eu ia trabalhar orando em línguas, e eu aproveitava que podia usar máscara, daí eu orava em línguas bem baixinho. E que ano que foi isso mesmo? 2021. 2021. Okay. Sim. E meses, acho que foi em junho de 2021 que tudo começou a acontecer. Porém, a minha mãe ela tinha falecido em março de 2021 por causa realmente da Covid, né? Complicações da Covid. Enfim, eu trabalhando, orando em línguas, eu aproveitava que eu podia usar máscara, eu trabalhava no atendimento, e eu comecei a orar, orava em línguas bem baixinho. E orando em línguas, e foi se passando os dias, e eu nesse propósito. Um belo dia eu estava na minha casa, eu falei, vou orar, tinha chegado do trabalho, eu não lembro, acho que eu tinha chegado do trabalho. Eu falei, eu vou orar no secreto e vou orar em línguas. E ajoelhei e fiquei ali 1 hora orando em línguas, orando em línguas. De repente, involuntariamente, isso é para quem crê, tá? Mais uma vez, não vamos entrar no mérito. Isso aconteceu. Involuntariamente, quando eu estava orando em línguas, eu proferi, sem que eu quisesse proferir, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E eu levei um susto, porque aquilo saiu da minha boca, né? Cura-me. Como assim cura-me? Eu estou orando em línguas. Oh. Mas, imediatamente, o Espírito Santo ministrou no meu espírito que era ele falando através de mim. Ele que me inspirou a falar aquilo. Então, eu entendi que eu deveria pedir por cura. E eu comecei a pedir por cura sem estar doente. Teoricamente, porque, na realidade, eu já estava doente, só que eu não sabia que eu estava doente. Né? Eu não tinha conhecimento que eu estava doente. Então, eu falei, então eu vou pedir. É mistério, né? É mistério. Essas coisas é mistério, né? Aí, eu falei, me cura, Senhor. E eu tinha um discernimento que não era cura espiritual, era cura nem emocional, era cura física. Então, eu pedi. Então, bom, basicamente é isso. Eu pedi para Deus me curar sem saber que eu estava doente. Mas, no meu espírito, das dimensões espirituais, eu já sabia que eu estava doente, né? Enfim, e passou aquele episódio, continuei indo trabalhar. Só que eu comecei a perceber, discernir algo assim, diferente comigo. Por exemplo, um cansaço. Eu comecei a sentir muito cansada para respirar. E eu ficava de máscara, e eu falei, acho que eu tô cansada de tanto orar em línguas, acaba cansando, cochichando, né, a gente cansa. Sim. E aí, eu falei pra minha amiga assim, minha amiga trabalhava comigo. Inclusive, ela tá trabalhando até hoje. Eu falei, amiga, vem cá, vamos subir essa escada. Aí eu subi essa escada junto. Eu falei, e aí, como você se sente? Tá cansada? Ela falou, não, eu tô normal. Aí eu disse, mas eu tô tão cansada. E eu afastava a máscara, respirava fundo. Ela falou, isso aí é porque agora você tá trabalhando de secretária, você tá muito sedentária. Eu falei, é verdade, sedentarismo mesmo. Isso é sedentarismo, com certeza. Eu falei, é verdade, só fico sentada, né? Levanto um pouco, assim. Então, é isso mesmo. Aí chegamos à conclusão que era isso, que não era nada demais. E começou uma tosse seca. Uma tossinha seca, teoricamente, seria alergia, né? Alergia, aquela tosse seca, parecendo uma tosse alérgica. Bom, em contrapartida, ou seja, acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Quando eu chegava na minha casa, mais assim, reflexiva, eu comecei a ver um andador. Por isso que é importante a gente ficar atento aos sinais, né? Prestar atenção, analisar. Sinais são importantes, né? A gente às vezes ignora os sinais, né? Sim, a gente fica distraído, né? Eu vi lá que tinha lá em casa um andador, né? Aquele andador que minha mãe tinha falecido. Tinham, acho que 2 andadores e
uma muleta, alguma coisa assim. Mas a gente não conseguiu doar, sabe? Um andador a gente não conseguia doar de jeito nenhum. E essas coisas, quando a gente anuncia, sabe? A gente anunciou, doou. Rapidinho veio, mas aquele andador ficou ali. Eu olhei assim. E por um instante passou na minha mente. Deus, será que eu vou precisar usar andador? Você chegou a se ver empurrando o andador, assim, ou se só... Eu olhei para o andador e de repente eu me questionei, será que eu vou precisar por isso que ele está aqui ainda? Entendi. Entende? E também passou. E aí, trabalhando, e essa tosse seca, persistente, então eu fui lá, pedi licença, fui lá para comprar um xarope. Porque eu falei assim, bom, eu tinha tomado xarope para tosse. Não resolveu. Falei, então, é alérgica. Fui lá, comprei um xarope, tomei antialérgico. Não passava a tosse, de jeito nenhum. Continuei com a tosse. E aí eu falei assim para o pessoal lá do trabalho, que estranho, que tosse é essa que não passa nem com antialérgico? Da onde está surgindo essa tosse? Bom, fecha aí. Enfim. Eu não vou ter certeza se era uma quarta-feira. Eu sei que eu fui para minha casa, eu voltei e eu amanheci com uma dor na coluna que pegava e irradiava para a parte da frente, como se fosse uma espécie de uma cólica. Sim. Bom, vinha atrás, nas costas. Eu não sei como que é uma cólica, né, no sentido literal, mas vamos lá, imagina, vai. Sim, vinha das costas e vinha para frente. Aí, uma cólicazinha chata, né, uma dorzinha chata. Mas eu pensava que era tipo assim, dor no ciático. Eu pensava, acho que é dor do ciático, né? Que a gente sabe, né? A gente gosta de concluir as coisas, né? Brasileiro é assim, verdade. né? E amanheci, mas tinha que trabalhar e fui trabalhar, né? Só que quando eu cheguei no trabalho com aquela dor, que eu achava que era dor no ciático ou na coluna, a minha amiga, que entrava depois que eu, que é a minha irmã em Cristo, né? A Rodiceia, ela mandou mensagem para mim. Amiga, eu tive um sonho com você essa noite. Eu sonhei que você estava com uma dor na coluna, muito travada da coluna, muito, muito forte. Aí é pura revelação. Muito forte, que você não conseguia mais andar. Você era carregada. Aí ela falou, seu irmão te carregava, um pastor também te carregava e eles colocavam você no carro. De repente, eu via uma outra cena, ela falava. Na outra cena, a gente estava numa mesa tomando um café, estava eu, você e mais algumas pessoas. E você levantava e falava assim, eu vou ao banheiro. E aí eu, logo em seguida, falava com aquele zelo por... Não. Tipo, espera que eu vou te ajudar. E aí você olhava para mim sorrindo e dizia assim, me ajudar? Como assim? Eu estou completamente curada. E eu sorria. E acabava o sonho. E eu falei, pois minha amiga, você está de pé? Pois sente-se. Pasme, porque esse exato momento eu estou com dor na coluna. O Espírito Santo está dizendo, eu vou adoecer, amiga. Eu já estou adoecendo. Porque daí eu comecei a juntar tudo, cura-me, os pensamentos, sinais. E aí eu falei, paz, minha amiga, sente para você não cair, porque eu já estou com dor na coluna. E aí agora falando isso, eu lembrei de uma coisa também, mais uma vez sobre os sinais. Eu me vi frente à loja Pernambucanas, no horário de almoço, ali andando, resolvendo minhas coisas, conversando com Deus, no pensamento que a gente anda falando com Deus, né? Sim. Eu não sei, um pensamento foi puxando o outro, só sei que eu costumo marcar o lugar quando algo acontece, assim, eu marquei, olhei assim, em frente a Pernambucanas, eu me vi, eu fui pensando tantas coisas que eu me vi. Senhor, não me leva agora. Eu preciso criar minhas filhas, eu quero ver minhas filhas crescer, elas precisam de mim, Senhor. E ali eu falava assim, nessa época o meu pai também, que já partiu pro Senhor, minha mãe já tinha partido, mas meu pai ainda era, né, estava entre nós, era vivo. E eu falei, eu sou coluna de oração da minha casa, Senhor. Não me leva agora. Aí eu pensei, nossa, mas que pensamento. Não sabia nem como que eu fui parar, mas, né, depois tudo fez sentido, porque até então, isso foi antes dela sonhar, né, comigo. Sim. Então, eu falei para ela, eu vou adoecer, o Senhor já está falando, amiga. Aí eu falei assim, eu vou adoecer e o Senhor já está falando que já me deu a cura, amiga. Aí ela pegou e falou assim, amém, amiga. Bom, aí foi só questão de horas. Primeira vez que eu ouço um testemunho de que o Espírito Santo revelou que você ia ficar doente, né? Estando já, né, doente, e revelando tudo isso,
E lógico, revelando também a cura, né? Sim. Mas realmente já vi muitos testemunhos de pessoas que adoeceram e foram curadas, passaram pelo processo e Deus curou, né, através das orações e tal, mas de ser avisada pelo Espírito Santo que vocês, né, tudo que você ia passar ali, realmente é impressionante. Sim, só Deus para fazer isso, né? Foi só questão de horas, pastor. Porque dali a dor, ela foi centralizando na minha... Então, ela já não vinha mais na minha barriga, ela foi centralizando na minha perna esquerda. Meu Deus. Foi centralizando na minha perna esquerda e eu comecei a arrastar da perna. A perna começou a pesar, ela começou a doer e pesar. Então, daí que eu comecei a pensar assim, mais ainda, é o ciático. Foi daí que eu cheguei à conclusão. Cheguei a ligar para o médico, ortopedista, marcar consulta com urgência, não tinha. Conseguiu para 15 dias depois, eu deixei agendado aquela consulta. Falei, eu preciso, porque, enfim. E arrastando da perna. E eu comecei a observar que a minha perna começou a, como se engrossar um pouquinho. É como se ela desse contração. Quem é mulher e que já teve, né, já engravidou sabe. Ela endurece, é como se ela desse contrações. Então, minha perna endurecia, dava uma contração de dor, endurecia, soltava. Dava uma contração, endurecia, soltava. E foi assim o dia inteiro, eu puxando aquela perna para cima e para baixo, né? Enfim, fui para minha casa. Isso já era tarde, quando eu cheguei em casa. E notei que a minha perna realmente estava levemente mais grossa que a outra. E com a dor. Falei, vou tomar uma dipirona aqui bem forte aqui. Toma dipirona, durmo porque amanhã eu tenho que trabalhar. Olha pra você ver como que é as coisas, né? Em vez de pensar, vou no médico. Mas enfim, né? Recém-contratada, tem toda aquela situação, né? Por que será que a gente pensa primeiro assim no trabalho, né, do que até mesmo no médico, né? De cuidar da própria saúde. A gente pensa, poxa vida, se eu ficar ruim, amanhã como é que eu vou trabalhar? Não é? Não faz sentido, né? É meio estranho, mas tudo bem. É um costume, é uma cultura da gente, né? Fui dormir, pastor. Tomei remédio, me entupi de pirona e fui dormir. Quando foi, acho que 2 horas da manhã, eu acordei com muita dor na perna. Meu Deus. Muita dor mesmo. Eu olhei pra minha perna estava enorme de inchada. E ao mesmo tempo que eu sentia ela fria, ao mesmo tempo quente, gelada, era uma coisa... E azulada, assim, sabe? Arroxeada. Acordei meu esposo, falei, me leva pra Santa Casa. Chegou na Santa Casa, graças a Deus, tudo por Deus. A gente tinha convênio, porque nessa época o meu esposo trabalhava numa empresa que tinha convênio que cobria a família. E chegamos lá, passamos pelo convênio, a médica olhou e eu já fui de cadeiras de rodas, tá? Meu marido me ajudou a sentar no carro, mas chegando lá eu já não aguentava mais, eu tinha que sentar. Aí eles me levaram na cadeira de rodas. Tipo assim, você foi parando aos poucos. Sim. Devagarzinho você foi paralisando, é isso? É porque conforme as horas ia passando, os minutos ia passando, a perna só ia engrossando, inchando e a dor ia aumentando. Entendi. Aí eu tive que ele foi me levando na cadeira de rodas. A médica olhou assim pra mim, não, mas isso aí é porque você trabalhou, tá com a perna inchada. Eu disse, não, você não tá entendendo. Você se esforçou demais. Não, aí a gente falou pra mim, não, eu trabalho sentada, doutora. Não, ela trabalha sentada, só levanta às vezes. Ela não queria muito, eu não sei se por causa do horário, já estava cansada, né? Enfim, nada justifica, né? Mas enfim, eu tô falando o que aconteceu, né? Sim. E aí ela pegou e falou, deixa eu ver. Quando ela olhou a minha perna toda por inteira, aí ela já se assustou. Aí ela falou assim, quantos anos você tem? Aí eu falei a minha idade. Ela falou, você bebe? Eu falei, não. Você fuma? Não. Ela falou assim, você tá com trombose, você vai ficar internado. Ali, pastor, até fazer a minha ficha de internação, foi 6 horas da manhã. Isso era à noite. O meu leito de internação foi sair 6 horas da manhã. Até às 6 horas da manhã foi um dos piores momentos da minha vida de dor. Imagino, né? Porque, pastor, a dor foi aumentando. A perna, a sensação que eu tinha é que ia explodir minha perna. Parecia que tinha uns 2 sacos de cimento em cima da minha perna, esmagando a minha perna. O que acontece? Que o sangue não estava circulando. Por quê? Porque a veia cava, ela foi entupida. O coágulo soltou da minha barriga depois que o médico foi me explicar tudo certinho. Minha barriga tinha coágulo, o coágulo subiu, alguns coágulos, para o meu pulmão, por isso que eu estava com a tosse seca, e desceu um coágulo para minha veia cava, onde entupiu a circulação do sangue, e aí a sensação é que a perna ia explodir a qualquer momento. Meu Deus do céu. Quando eu conto para as minhas amigas, para as pessoas, eu falo assim, parecia que eu ia ter um parto na perna,
de tanta dor, de tanta dor. E eu estava angustiada e eu falei, Jesus, eu não estou aguentando mais. E minha alma estava angustiada e eu chorava e foi terrível. Mas eu tenho fotos a diferença das duas pernas e foi terrível, terrível, terrível. Aí, nisso, 6 horas da manhã, que eles me colocaram, ou quase 6 horas da manhã, no leito, e aí já aplicou a medicação, que começou aos poucos a aliviar a dor, e aí eu já fiquei, né, tem que ficar com a perna para cima, tudo, aí comecei a ser medicada. Bom, quando foi mais ou menos uns 3 dias que eu estava internada tomando medicação, antes disso, o médico perguntou para mim assim, você tá tendo tosse? Eu falei assim, tô. Ele falou assim, fez assim, eu falei, o que foi, doutor? Ele falou assim, provavelmente já pegou o seu pulmão. Entendeu? Provavelmente. Já estava comprometendo, então, sim, outras, já tava. Né, outras partes do... Tromboembolia pulmonar aguda, já tinha pego os meus 2 pulmões. Pastor, se o coágulo não descesse para minha perna, o que ia acontecer? Eu poderia ter morte súbita, eles me explicaram depois. Porque é uma doença silenciosa. E eu quero abrir só um parênteses para falar com o pessoal de casa. Porque tem gente que ouve esse testemunho e fica assustado. Ah, então que aquela tosse seca que eu tô, meu Deus, eu tô achando que eu tô. Calma, não é assim. Calma, não é assim. No meu caso, eu tinha tomado já o antialérgico, não tinha passado. Eu já tinha tomado o xarope expectorante, não tinha passado. Então, eu já tinha feito tudo que era possível e a tosse não passava. Então, às vezes, você pode ter uma tosse alérgica aí, calma, não se assuste. Mas preste atenção nos sinais que o seu corpo, né, tá dando também, que a gente tem que ter responsabilidade com o corpo da gente, né? Enfim, voltando aqui. Então, chegou 3 dias que eu estava internada. O que acontece? O médico que tinha que cuidar de mim, eu acho que era o cirurgião vascular, se eu não me engano. Acho que era esse médico, esse especialista. Só que ele tinha pedido demissão da instituição lá da Santa Casa, acho que dias antes. Então, não tinha. Quem estava cuidando de mim não era especialista. E ele chegou para mim e falou assim, olha, o Claudineia, aproveita que você tem convênio, eu vou te dar um conselho. Aceita a transferência. Deixa a gente transferir você. Se você ficar aqui, você vai acabar morrendo. Aqui não tem recurso para você. Até aí a gente vê o cuidado de Deus, né, nessa hora, né? Sim. De preparar um médico que teve, nesse momento, essa sensibilidade e essa atenção, né? De poder enxergar dessa maneira e já falar, olha, né, vamos cuidar porque realmente é sério, né? Sabe por quê, pastor? Porque nesse momento a emoção fala mais alto. Então a gente não quer deixar a família, a gente não quer ser transferido para outro lugar. A gente já pensa logo assim, mas eu vou ficar sozinho lá. Ai, e já, sabe? Porque a gente está ali totalmente envolvido, né? Mas nessas horas Deus usa as pessoas, né, para confortar. Ele foi um médico excelente, assim, muito humano, né? Ele foi muito humano. Enfim, e quando ele disse isso, surgiu as opções. Olha, ou você vai para cidade de Caraguá, ou você vai para tal cidade, porque o convênio logo começa a buscar um hospital perto da cidade onde a gente mora. Sim. Ou você vai, em último caso, a última opção é São Paulo. De tudo, em último caso, São Paulo. Quando ele disse isso, o Espírito Santo me falou, você vai para São Paulo. E aí, para que ficasse bem claro, eu já falei para meu esposo, se prepara, o Espírito Santo falou para mim que a gente vai para São Paulo. E de repente, depois, né, mais tarde chegou notícia. Você conseguiu vaga no hospital de São Paulo. Tinha que ser lá. O senhor já tinha tudo planejado. Tinha que ser lá, pastor, porque lá era o hospital que tinha recurso para cuidar de mim. Sim. Era o melhor hospital para mim naquele momento. Sim. Talvez se fosse outro mais próximo seria o melhor para mim. Mas o melhor para mim que Deus preparou foi lá. E, enfim, quando o Senhor confirmou que eu iria para São Paulo, o Espírito Santo falou para mim, você vai passar por uma cirurgia. E aí eu falei para meu esposo, o Espírito Santo falou que eu vou passar por cirurgia. Pastor, tudo isso que eu falo não foi fácil. Essas notícias que eu dei para ele foi com muita dor. Imagino, né? Quem que não fica, né? Sim. E meu esposo me abraçou ali, me consolou, né? No momento me abraçou. E, enfim. Aí falou assim, eles vão vir te buscar
Aí eles vieram, engraçado que foi, graças a Deus, Deus preparou tudo, meu esposo também já foi bem esperto, já deixou tudo preparado, vamos preparar tudo logo, porque eles falaram, eles vieram buscar a gente, me buscar antes do combinado. Então eles chegaram, invadiram ali praticamente invadiram, a ambulância veio de São Paulo, de repente a gente tá no quarto, tá entrando aquela maca com aquela equipe, oi, como assim, o que tá acontecendo? E, enfim, eles falaram, vamos te levar. Aí eu comecei assim, a cair mais ainda a minha ficha do cuidado de Deus, quando eu vi a enfermeira, falou assim pro rapaz, que hospital que ela vai? Aí falou assim, o Alemão Oswaldo Cruz. Aí ela disse, ei, tu não é fraca não, hein, menina? Pelo amor de Deus, olha o hospital que você vai. Aí eu pensei assim, claro, minha filha, filhinha de papai. Filhinha de papai. De fato né? Não é? Sim. E aí foi terrível também, pastor, na ambulância. Passei muito, muito, muito mal. E o meu lençol encharcou de tanto que eu suei, de fraqueza, de mal-estar, tentando vomitar, não tinha nada no estômago, enfim. Mas graças a Deus, meu esposo catou o carro, foi atrás sem nunca ter ido. Eu falei, Espírito Santo, leve esse homem até a porta do hospital. Ligou o GPS lá e Deus na frente e foi. Cheguei lá, fizeram internação. A partir daí, 3 equipes médicas começam a cuidar de mim. Porque o caso era um caso, assim, muito grave mesmo. Equipe de neoplasia investigando câncer, porque, segundo eles, uma trombose desse tamanho só pode ser câncer. Uau. Ou melhor, a probabilidade de ser câncer é muito grande. Deixa eu ver, meu olho embaçou aqui. A segunda equipe era de hemato, que cuida do sangue. Fica lá fazendo exame. Sim. E a terceira equipe era cirurgia vascular. Se eu não me engano, são esses 3 nomes. Cada equipe tinha muitos e muitos e muitos e muitos médicos, muitos enfermeiros. Eu falo pra você, pastor, parecia... Você já sabe já viu aquele seriado americano que tem aqueles médicos, aquelas equipes, aquelas uniformes, aquelas... Sim, Às vezes sim. eu achava que eu tava num lugar daquele, num seriado. E o hospital que eu fiquei é um hospital muito assim... É top, vamos falar na nossa linguagem, é top. Embora ninguém queira ficar no hospital internado, né? Mas a tecnologia, o nível, né, do hospital. A estrutura toda, A estrutura. É outro nível, né? É algo que eu jamais teria condições de estar, de pagar. Deus sabe. Mas foi o que o Senhor preparou o melhor para mim. Aí eles disseram assim, se prepara que nós vamos te vasculhar desde a cabeça até a ponta do pé. Vamos investigar se foi Covid, o que foi, que causou, se é câncer, enfim. Ali começou um processo de muitos exames. Nessa época eu fiquei muito abatida, claro, né? Muitos jejuns para fazer os exames, muitas horas sem comer, para fazer os exames, tirando sangue, investigando. Mas, pastor, eu falo para você, se não fosse o sofrimento, eu ia achar que eu estava num hotel de tão luxuoso que era o lugar, o ambiente, né? O meu esposo tinha falado desde o começo, eu vou com você. E eu disse, não, você não pode ir, você tem que ficar aqui. Ele, não, eu quero estar do teu lado. Eu falei, mas eu lembro que era um frio, era inverno. Eu falei, mas como você vai fazer? Você não vai ter condições de... Como que você vai entrar lá comigo? Você não vai poder ficar lá. Ele falou, não, eu fico no carro. Ele realmente não quis me deixar. Mas graças a Deus, quando chegou lá, pastor, ele pôde ficar comigo. Dentro do quarto. A gente foi muito bem tratado. É incrível o cuidado de Deus, né, Claudinha? Quando Deus ele cuida de cada detalhe da situação. E a gente fica, como você falou, a gente é um momento de fragilidade, não só no físico, mas também no emocional. A gente fica fragilizado, mas olha cada detalhe que você está contando. Então, Deus é detalhista demais, né? Sim. É o que eu sempre falo. O nosso Deus, ele é um Deus que se revela nos detalhes. Por isso a importância de todo o processo que a gente está passando, a gente comece a procurar e ver, enxergar o agir de Deus. Porque quando a gente tem os nossos olhos focados só para a dor, a gente Como que é aquela canção lá? O agir de Deus é lindo. Na vida de quem é fiel. É bem isso mesmo. Sim, se a gente foca só na dor, a gente não consegue ver o agir e o cuidado de Deus.
nos detalhes. Meu esposo ficou lá comigo no quarto, teve todo o suporte, todo o cuidado, pôde usufruir de todo o conforto ali comigo naquele quarto daquele hospital. Nisso, começa essa notícia espalhar e o Senhor começa a levantar um exército de intercessores. Eu falo exército porque foi até fora do Brasil, o Senhor levantou pessoas para poder estar intercedendo pela minha vida. Minha amiga foi orar por mim, uma outra amiga, e ela teve uma visão. Uma mesa com várias cadeiras, daquelas cadeiras estofadas chiques, sabe? Luxuosa, que é aveludada. Sim. E ali eu tive a interpretação dessa visão, que o Senhor estava preparando uma mesa para mim. Mesmo no vale da dor, no deserto, o Senhor estava preparando uma mesa, eu estava sendo cuidada pelo Senhor com o melhor que o Senhor podia me dar ali naquele momento. E realmente foi o melhor mesmo, o Senhor preparou o melhor para mim. E o amor do Senhor se revelando a mim, também através das equipes que cuidavam de mim, o carinho, né? O acolhimento muito grande. Agora eu vou falar uma coisa para você. Como que estava a Claudinha intercessora, a Claudinha de oração, a mulher de fé naquela hora? A Claudinha humana, e a Claudinha estava com a alma muito, muito abatida. Ali tinha momentos que eu não tinha força para abrir a boca para orar, sabe? Para clamar. Até por causa do sofrimento físico que era bem, né? Intenso, né? Intenso. Bem intenso. Mas em nenhum momento eu me vi murmurando contra Deus. Em nenhum momento eu me vi reclamando. Porque eu entendia que fazia parte de um propósito. Mas você chegou a perguntar assim, por que Deus está passando por isso? Sim, né? sim. Porque eu acho que todo mundo faz essa pergunta, não faz? Sim, você fica tentando entender. Tem um porquê. E aí, você quer descobrir o porquê. Às vezes ali na hora você não tem resposta, você vai ter resposta depois. De repente estava lá, de repente estou aqui, mas em nenhum momento assim, se revoltando contra Deus. Você acha que é isso que Jesus também... Ele disse isso para os discípulos em determinada ocasião, mas faz total sentido na nossa vida também. Quando ele fala assim, olha, o que eu faço agora, você não entende, mas mais tarde você entenderá. Sim, com certeza. Total sentido, é isso mesmo. Porque o Senhor sabe de todas as coisas e a gente tem que se permitir colocar nesse lugar de reverência o Senhor, foi o que você falou, pastor, questionar, Senhor, não estou entendendo por que está acontecendo isso, Senhor, por que, Senhor, que eu estou passando? Normal. Mas em nenhum momento se revoltar contra Deus. Porque, como eu já disse, eu sempre falo essa frase, e sempre vou falar. De tudo, no final, na conclusão de tudo, o que ficou muito forte para mim não foi a dor, foi o amor do Senhor. Quando eu saí do hospital, depois quando eu saio do hospital, eu sinto tanto amor do Senhor, tanto amor dele sobre mim e se revelando através das pessoas, o acolhimento, o carinho, o cuidado, que falou muito mais alto. Então, ali naquele momento de sofrimento, tinha momentos que eu ia ali olhar ali da janela, apesar que eu não podia levantar muitas vezes, né? Então, tinha momentos ali que eu louvava o Senhor. Eu tinha força para louvar o Senhor. Eu tinha força, não. O Espírito Santo me fortalecia. Sempre ele. E ali eu tinha o desejo de louvar o Senhor e eu louvava Ele. E eu lembro que uma enfermeira, ela é evangélica também, é cristã. Depois ela veio falar que o louvor que eu estava entoando, o Senhor tocou ela e o Senhor ministrou na vida dela através da minha adoração. Então eu acho assim não tenho certeza, que é possível na dor você adorar o Senhor. É possível na dor você encontrar uma canção de louvor ao Senhor. É possível na dor você ser um adorador. Porque isso vem do alto. Isso é vertical, né? Nada disso... É possível que nada disso cale. É claro que cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa, cada um lidar com a dor de uma maneira. Mas o Senhor, Ele me fortalecia ali, né? Às vezes não tinha força nem para orar, para falar, mas ali às vezes o Senhor vinha e mesmo ali, até por causa do cuidado do Senhor, eu sentia aquela gratidão ao Senhor, porque eu poderia estar morta. Eles começaram a me explicar que eu poderia ter morte súbita.
né? Você chegou a pensar em algum momento que você não ia sair dessa mesmo que mesmo assim você louvando, adorando a Deus e claro confiando no Senhor que Ele ia fazer poderia fazer um milagre ali e, lógico a gente gera essa convicção, mas em algum momento você pensou assim, eu acho que eu vou morrer? Vou chegar, é onde eu tô querendo chegar agora, eu vou chegar aí. Legal. Aí, eu fazendo aquelas baterias de exame e tal, o médico chega para mim, depois de o chefe de todas as equipes, né? Ele chega para mim e fala, olha, Claudineia, a gente veio aqui conversar com você porque a gente chegou à conclusão que você vai ter que passar por uma cirurgia. Essa cirurgia, ela é bem arriscada, a gente corre sim um risco de te perder, porque você não pode ter uma hemorragia. Explicou para mim, e se eu não me engano, eu não gosto nem de entrar nesse detalhe, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que eu ia ficar na bomba de heparina e depois da cirurgia eu não podia sangrar, eles iam até me manter sedada, enfim. Mas na realidade ele falou assim, olha, a gente vai fazer a cirurgia, se der errado a cirurgia, a gente vai ter que te manter em coma induzido. Meu Deus. E nesse período você não pode ter sangramento. Se você tiver qualquer tipo de sangramento, a gente perde você. De hemorragia, uma coisa assim. Nesse momento, pastor, foi a hora X da questão. Dá X aquele mesmo. baque, né? Só que, olha como o Senhor é maravilhoso. Quando ele diz, aí ele pega e fala assim, ó, você tem a opção de falar, não, eu não quero operar. Tudo bem. Aí você vai voltar para casa, continuar tomando a medicação, mas corre um risco de daqui uns poucos anos você ter que voltar ou ter uma úlcera na perna, ou enfim. Se você não quiser operar, tudo bem, a gente libera. Mas, como você é jovem, vale a pena arriscar. Se você fosse uma pessoa mais idosa, a gente não ia nem arriscar. Seria muito arriscado. Essa cirurgia chama trombectomia, é uma cirurgia não muito invasiva, ela vai por veias, né? Eles fazem um corte assim na panturrilha, tal, na virilha. Ele explicou para mim que ia ser feito, que ia espirrar um remedinho, depois ia colocar um filtro aqui na minha veia cava. Ele explicou como seria. Na hora, pastor, eu lembrei que o Espírito Santo falou comigo aqui, quando eu estava aqui ainda, falou assim, você vai passar por uma cirurgia. Olha como que Deus é. Se o Senhor não me fala isso, na hora que o médico falou assim, a gente corre um risco de te perder, eu ia falar, o quê? Eu quero ir embora. Mas na hora eu lembrei. Não, o Senhor falou que eu vou passar por cirurgia, eu vou ter que passar. Aí é onde chega. Cai a ficha. Meu Deus, eu posso não voltar dessa cirurgia. Por mais que eu tenha fé, por mais que... eu posso não voltar dessa cirurgia. É natural, nós seres humanos, é natural a gente entrar nesse conflito. Eu diria que é um conflito, né? Por mais que a gente tenha fé, e a nossa convicção é Cristo, a gente sabe que Ele é poderoso, né, para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer um milagre, e quantos nós já ouvimos, e quantos outros testemunhos você já ouviu de outras pessoas, né, de que Deus já fez, mas realmente bate assim essa hora do... né? Crítica, né? Aquela hora crítica que dá realmente um pouco de dúvida, um pouco de medo misturado, né? Natural, porque nós somos seres humanos, né? Sim. Mas eu tenho que ressaltar que quando eu pensava nessa possibilidade de eu partir, eu não pensava em mim. Eu pensava na minha família que ia ficar. Mas é sempre assim, né? A gente não pensa, porque a gente sabe, pastor, que se a gente partir, a gente vai estar com Cristo. Por mais que, né, a situação seja triste, o contexto, a gente sabe que a gente vai estar com Cristo. Mas você pensa nos seus filhos, você pensa na sua família, né? Isso falava mais forte, né? E ali ele falou assim, a gente volta amanhã, se eu não me engano, no outro dia, para ter a resposta. E ali foram momentos de lágrimas e eu decidi, não, o Senhor falou, falei pro meu esposo, o Senhor falou que eu ia ter que passar por uma cirurgia e eu vou passar. E eu decidi que sim. Ele falou assim, a gente não vai te operar aqui no alemãozinho, porque são dois, alemão, Oswaldo Cruz e alemãozinho. Eu tenho que ressaltar que eu esqueci de falar, eu fiquei no alemãozinho, que é super... E você estava paralisada, ou seja...
Você não perdeu algum movimento, alguma coisa ali naquela hora? Não podia levantar? Não, eu não Como que perdi. foi esse momento aí que você estava aguardando para passar pelo procedimento? Eu não perdi o movimento, mas eu não podia me movimentar no sentido de eu tinha que ficar de repouso. E o tempo todo com as pernas assim para cima. E tinha um negócio que eles colocaram assim, que eu esqueci o nome, e ficava com a perna para cima. E tinha que ficar na cama, porque qualquer momento podia soltar algum outro coágulo e subir ou pro coração ou pro cérebro. Então eu tinha que ficar em muito repouso. Tinha vezes, pastor, que chegavam umas enfermeiras assim, porque eles falaram assim, ó, nós vamos investigar, né? Aí teve e todo o tempo fazendo exame de sangue no soro, tomando medicação. Teve uma hora que chegou uma mulher, uma enfermeira com uma maleta, uma técnica de enfermagem com uma maleta, e abriu a maleta assim e falou assim, se prepara. Eu acho que tiraram umas 30 ampolas de sangue. Meu Deus do céu. Sim. 30. Se eu estiver exagerando, eu acho que de 24 a 30. Muito, 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 muito. Porque eles falaram que ia mandar para o instituto lá, acho que no Rio de Janeiro, para investigar a causa. E, enfim, já vou adiantando que eles não descobriram. Não descobriram a causa. Ficou, assim, inconclusivo. Entendi. Enfim. E... Como a gente começou falando aqui, né? Mistério. Né? Sei lá. Então, aí fui para a cirurgia, né? Decidi que ia fazer a cirurgia. Ali naquele momento que eu cheguei ali na mesa, ali olhando aquela luz assim em cima, eu falei, Senhor, minha vida está entregue nas tuas mãos. Mas eu lembrei de uma coisa agora. Eu lembro que naquele dia, de manhã, logo que eu acordei, eu fui tomada de uma fé muito grande, que era o dia da cirurgia. E eu mandei uma mensagem pro meu irmão. Falei, hoje chegou o dia da minha vitória. É hoje que eu serei, que o Senhor vai me curar através, né, das mãos dos médicos. Já decretou, né? Sim, declarou. Sim. E ali fui. Chegou lá na hora da cirurgia, a cirurgia deu errado. Por quê? Porque a trombose era muito grande. E aí, conforme eles já estavam programados, né, talvez desse errado, eles me mantiveram no coma, porque foi anestesia geral, e eles me mantiveram em coma, induzido através de medicação. Essas foram as horas, acho que umas 12 horas, bom, eu não tenho certeza se foram exatamente 12 horas, porque eu estava desacordada, né, mas essas foram as horas mais críticas que o meu esposo, acho que ali foi uma coisa de Deus, do Senhor tratar mesmo com o meu esposo, porque ele pôde ficar comigo, assim, depois da cirurgia, ele pôde ficar comigo dentro da UTI, que eu ia ficar na UTI, né? Fiquei. Ele pôde ficar ali sentado ali no sofazinho ali, do meu lado, acompanhando tudo de perto. Então, a dúvida dele, será que ela vai voltar? Porque eu tava entubada e desacordada. Será que ela vai voltar? Nesse momento, ele começa a ligar para todo mundo, mandar mensagem para todo mundo e pedindo oração e aflito. E aí ele ligou para minha irmã. E a minha irmã estava na igreja nesse dia. A minha irmã viu que ele ligou, foi lá fora atender. E ele, eu tô com medo, mal, tô com medo dela não voltar mais. A minha irmã, não, fica tranquila, ela vai voltar sim, porque as promessas de Deus que Deus falou a respeito dela ainda não se cumpriram. Isso que é, né? Isso que é fé, né? Isso que é fé. É bom que ela também já tem essa mesma convicção, sim, né? Sim, a nossa mãe, ela era uma mulher de muita fé, nossa avó, e graças a Deus a gente, né, foi discipulado ali a gente teve uma referência, né? E o Espírito Santo, né? E, enfim. E aí aconteceu algo que era necessário que acontecesse para que o Senhor acalmasse meu esposo, mas foi muito difícil para mim. Que foi que eu estava entubada e eu só deveria acordar no outro dia, quando eles me levassem a acordar depois da cirurgia, que eles, né, deu errado, aí eles me mantiveram sedada, entubada, e aí eles iam me levar de volta para fazer uma segunda tentativa, e depois dessa segunda tentativa que eu ia ter que sair do coma induzido. O que aconteceu? Infelizmente, para mim, eu acordei no meio da intubação, né, acordei entubada. Segundo meu esposo, eu acordei acho que 5 vezes, mas que eu tenho consciência só de uma. Eu acordei e na hora que eu abri os meus olhos, eu entubada ali, amarrada, porque eles amarram a gente. Eles amarram porque a primeira impressão, a vontade que você tem, pulso, é arrancar o tubo. Sim. E eu tentando ali arrancar o tubo. E eu lembro que eu não via direito, mas eu vi um rosto de um médico chegar perto de mim e falava, Claudineia, se acalma, Claudineia, se acalma.
porque a sensação é horrível demais, eu não desejo isso para ninguém. De engasgo, de sufocamento, de afogamento, eu não sei. E eu lembro que ele falava bem perto de mim, se controla, calma, Claudineia, calma. E eu não sei se os meus batimentos também alterou ali. E eu lembro que eu pensei assim, eu preciso, mesmo meio grogue assim, eu pensei assim, eu preciso controlar minha mente, já sei. Não vou, vou ignorar o tubo na minha garganta e vou respirar pelo nariz, olha a inocência. Só que se eu vou puxar o ar pelo nariz, não entra, porque tá tudo... Por isso que você tá com o tubo e por isso que ele te amarra. Porque se você arrancar até eles colocar de volta, você já... E rapidinho ali, eu lembro de um momento que eu fazia assim com a mão. Foi uma força de vontade muito grande. Eu fazia assim com a mão e meu esposo entendeu que eu queria fazer uma pergunta. Mas eu tava entupado, não podia, né? Ele correu lá, caneta, papel... Você queria fazer uma pergunta na hora da cirurgia? Ah, pelo amor de Deus, cara. Não é possível. Não é possível. Então, Sim. Então, seu médico, deixa eu perguntar, pra que serve isso aqui, aquilo ali? Eu fico pensando assim, olha pra você ver, eu fazendo com a mão assim, não sei como que eu tive esse meio grogue assim, eu tive pedir, já sei, vou pedir, acho que é um modo de sobrevivência, né? Pediu, e ele trouxe, não sei, engraçado que ele foi lá e correu atrás, não sei quanto tempo levou isso, pegou uma caneta lá, um papel, e eu escrevendo lá. Perguntando, deu certo a cirurgia? Porque eu lembro, pastor, que quando eu abri o olho, eu vi aquele movimento, eu pensei, alguma coisa deu errado. Isso que eu pensei. E eu tentava escrever, deu certo a cirurgia, a mão não obedecia, porque eu estava muito sedável. Claro. Mas eu falo que foi ali na força do espírito e força de vontade. E eu tentava sair assim, sair uns rabiscos. E eu fui tentando, pastor, e e ele fazia, meu marido falava assim, não deu certo, porque tipo assim, eu não via o que eu estava escrevendo. E ele falava assim, não entendi, não, tipo assim, que eu não tinha escrito nada. E eu fui tentando, eu não sei quantas vezes que eu tentei. Eu sei que eu tentei até eu conseguir, assim, descer na serra, assim. Deu certo a cirurgia. Aí ele falou assim, deu. Mas, na verdade, ele tava, pra mim me acalmar, né? Porque ele falou, não, fica tranquila, deu tudo certo. Aí eles me medicaram mais, aumentaram a dose e eu apaguei. E aí, depois disso, isso acalmou o coração dele. Porque na hora que eu abri os olhos, ele chamando depois, ela acordou. Glória a Deus. E eu lá, sofrendo, né? Querendo tirar o tubo. Sei. Mas, enfim, Deus, né? Acalmou o coração dele, foi necessário. E aí, depois, no outro dia, eles repetiram a cirurgia e, graças a Deus, deu tudo certo. E depois eles, né, diminuíram a sedação e eu voltei. E quando eu voltei, que eu tive a noção do que estava acontecendo, né? E pude sentir o cuidado do Senhor, o amor do Senhor, através das pessoas, através das mensagens, do carinho do Senhor pela minha vida. E o povo estava na retaguarda na oração, né? Sim. Isso é muito importante até a gente colocar aqui, porque a igreja desempenha esse papel, né? Os irmãos que realmente... Tem aqueles irmãos que a gente fala assim, eu vou orar, mas acaba esquecendo, não ora, né? Isso também é um problema, né? Até é bom a gente falar um pouquinho sobre isso, Claudinha, só cortando um pouquinho, a gente já vai voltar falando, né? Sim. Mas às vezes a gente fala assim, eu vou orar, tá, pode deixar que eu vou orar, e acaba esquecendo também, e isso é muito ruim, né? Mas quando a igreja ela se compromete, os irmãos se comprometem, e todo mundo na mesma fé, no mesmo propósito... Deus ele move, né? Ele se mexe a favor do seu povo, né? Sim, com certeza isso foi primordial, porque às vezes o momento de dor é tão grande que o intercessor, aquele que é intercessor, está acostumado a orar por pessoas, não tem força para abrir a boca para orar. E é onde o Senhor levanta um exército de intercessores, e por isso a gente tem que sempre se colocar nesse lugar de interceder mesmo pelas vidas. E ali, graças a Deus, deu tudo certo. De repente, aí, depois disso, eu ainda fiquei na UTI uns dias. E eu lembro que uma médica da fisioterapia apareceu lá. E ela falou, olha, eu vim cuidar de você. E a gente começou a conversar. E o Espírito Santo me usou para ministrar sobre a vida dela. Que a gente entrou num assunto que era justamente o que ela estava passando. Eu já tinha passado aquilo que ela estava passando. E ela disse assim, olha, eu vim aqui te ajudar, mas eu saio daqui ajudado por você. Eu falei, glória a Deus. E, de repente, passou-se mais uns dias... E acordei de manhã de novo. É hoje que eu vou ter alta. O Espírito Santo ministrou. Eu acordei. Falei pro meu esposo, é hoje que eu vou ter alta. Agora eu não lembro. Isso. É hoje que eu vou ter alta. Nisso, eu já tinha saído, porque eu passei por 2 leitos de UTI, né? Depois desse leito eu fui para outro leito de UTI. E depois desse leito de UTI,
eu voltei para o Alemãozinho, porque eu fiz a cirurgia no Alemãozão, no Oswaldo Cruz. No Alemãozão, e voltei de novo para o Alemãozinho. E deixa eu só, tô explicando certinho. E nesse Alemãozinho, quando eu já estava aqui, foi que eu acordei e falei assim, eu já vou ter alta. Eu senti assim, no espírito, eu acordei e falei, é hoje. E para a glória de Deus, naquele dia eu tive alta. E depois disso a minha amiga mandou uma mensagem para mim e falou assim que ela teve um sonho comigo, que eu saindo do hospital devagar com meu esposo, pegado assim no meu braço, e atrás de mim louvava uma canção, que eu não vou lembrar mais que canção que é uma canção aí, e a canção falava sobre cura, sobre milagre, estava cantando de fundo. E é isso, eu sou um milagre do Senhor, o médico... Aí, os médicos falaram assim, você sabe que você... Eles não falam em milagre, né? Não, olha, alguns eu acredito que fale sim. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos médicos que creem, né, em milagres, muitos médicos cristãos também. Sim. Hoje a gente tem bastante. Então, embora a maioria, acho que ainda talvez não use esse termo, e talvez alguns também não acreditem, mas uma grande parte dos médicos hoje, eles creem sim num milagre divino, né? Sim, mas não é um termo comum de se usar, não. A palavra milagre, né? Não. Eles falam assim, você sabe que você nasceu de novo, falava pra mim, vários deles, você sabe que você nasceu de novo, né? Eu falei, eu sei. Aí depois também, quando eu tive que voltar lá para tirar o filtro da veia cava, eles falaram, outros médicos, aí já é outra equipe, você sabe que você nasceu de novo, né? Eu falei, sei. Então, pastor, eu sou um milagre do Senhor. O Senhor me curou através da medicina, mas me curou. Glória a Deus, né? E o andador? Você chegou a utilizar o andador? Sim, o andador, quando eu estava lá no hospital, aqui no hospital daqui da cidade, antes de ir para esse hospital bem abastado, eu tive que usar o andador. Entendi. Olha, eu tive que usar o andador. Meu esposo buscou o andador e eu fiquei usando aqui, no hospital aqui da cidade, antes de ir para lá. Entendi. Então, assim, foi completo, né? Foi Sim. completo toda aquela revelação do Espírito Sim. Santo ali no começo, o processo e também o final, né? Sim. O final. E aí você volta para casa e já logo tem uma recuperação? Sim, eu já, logo em seguida da cirurgia, a perna já começa a desinchar. Até antes já estava desinchando bem, mas ainda, né, não estava por completo, né? E aí, mas quando eu faço cirurgia, já começa a desinchar mesmo, o sangue já começa a circular certinho e eu sigo tomando a medicação, né? Que até a medicação é um outro milagre do Senhor, provisão do Senhor, porque essa medicação na época ela era um anticoagulante que ele era novo aí, né? Tinha acabado de lançar esse anticoagulante, Sim. Não sei se fala assim, de remédio. A fórmula nova, talvez. Sim. Né? E era muito caro. E eu teria que tomar por no mínimo 1 ano. E era muito caro. E eu falei, Jesus, e agora? Aí eles doam amostras grátis para os laboratórios, doam amostra grátis. Sim. E até para o SUS também. E um belo dia, sem saber de nada, minha cunhada, sem saber que eu estava tomando esse anticoagulante, que eu ia precisar especificamente desse, ela pegou e falou assim, mandou mensagem pro meu esposo, falou assim, sabe, ou comentou com o meu esposo, tem um anticoagulante, tem esse remédio aqui? Ah, não, acho que ela perguntou. Você sabe, se você conhecer alguém que precisa tomar essa medicação, irmão, você me fala. Ela não juntou uma coisa com a outra que eu poderia estar tomando, precisando. Ela não sabia, não tinha nem ideia. Não, se você souber de alguém que precisa desse aqui, ó. Que isso? Que tem uns aqui e a gente precisa doar. E a moça que... lembrei. A moça que a gente doava não vai precisar mais, que ela conseguiu um negócio lá em Taubaté, não sei. E agora a gente tá... Se você souber, tá... a gente tá sem pra quem doar. Aí você gritou, eu preciso. O meu esposo, a Claudinha tá precisando. Foi provisão do Senhor pra minha vida. Olha, então, isso que é legal, porque você tem vários testemunhos e além dessa questão
da cura Sim. e de todo esse processo que você passou, você tem esses testemunhos de providências financeiras e em outras coisas. Então, conta algum outro, assim, né? Eu creio que já tenha concluído aí. Sim, sim, Né? sim. Você se recuperou e você se tornou um testemunho. Sim. E creio que já tenha contado esse testemunho até mesmo nas igrejas, enfim, Sim. e compartilhado. Mas assim, você tem algum outro testemunho aí? Claro que tem. De uma provisão específica do Senhor, né? De uma oração que você fez ali, e daqui a um pouco você viu Deus fazendo quase que de imediato, digamos assim, né? Porque tem coisas que a gente ora a Deus e Deus faz de outras maneiras, não acontece daquele jeito que a gente pensou que ia ser. Deus faz de uma outra forma, né? E tem coisas que Deus responde a nossa oração, mas às vezes demora um tempo. E tem coisas que parece que acontece assim meio que assim, é uma provisão instantânea, né? Eu tenho certeza que você tem vários testemunhos desses para falar, né? Mas se puder compartilhar pelo menos aí, sei lá, uns 2 aí, a gente vai ser muito legal. Eu vou tentar lembrar aqui. Então, vou contar um que aconteceu recentemente. Então, tem um testemunho assim que eu precisava de um valor. E esse valor para mim ele era muito alto, porque para pagar a documentação do meu carro. Certo. Eu já contei até esse testemunho no meu canal, mas eu não entrei em muitos detalhes. Mas era para pagar a documentação do meu carro. E eu lembro que quando eu fui pagar a segunda parcela, eu me confundi com as datas e atrasei. E quando eu fui pagar o valor, o aplicativo não aceitava pagar mais a parcela, só todo o valor restante. E eu falei, Jesus, eu não tenho como pagar esse valor, Senhor. E agora? Porque eu tenho outras prioridades, né? Aquele dinheiro ali, né? E eu falei, meu Deus, e agora? E meu esposo falou assim, não tem jeito, a gente vai ter que agora esperar para poder pagar. E eu falei, Senhor, e agora? E fui deixando, eu falei assim, agora entrega na mão de Deus. E eu falei com o Senhor, Senhor, o Senhor está vendo a situação, eu vou ter que encostar esse carro. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso desse carro para sair, para ir para a igreja, para fazer, levo das irmãzinhas do coque, para a gente fazer visita, dou carona, enfim. Senhor, mas não vai ter jeito. Se o Senhor não me socorrer nisso, eu não tenho com quem contar. Eu não vou pedir para ninguém, Senhor. Mas eu vou encostar esse carro, ele vai ficar encostado aí. E o dia que o Senhor prover, eu vou poder pagar e vou poder. Mas enfim, entreguei nas mãos do Senhor. E daí, de repente, uma inscrita do canal me manda uma mensagem pedindo o meu e-mail. Ela disse assim, irmã, eu sou de tal cidade, longe daqui, né, tal estado, e o Senhor, ele tem me abençoado, o Senhor, através dos seus vídeos, e eu quero fazer uma oferta de gratidão na sua vida. Eita Deus, Ela né? disse assim, eu quero fazer uma pequena oferta de gratidão. Eu falei assim, amém. Amém, irmã, Deus abençoe. E, né, respondi para ela, agradeci. E, né, pensei, a pequena oferta de gratidão, um valor aí pequeno, mas amém, seja bem-vindo, né? Glória a Deus, agradeci. Pensei assim, vai ofertar uns R$50, uns R$100, glória a Deus, por que não? Claro. E, enfim, não imaginei. De repente, passam uns 3 dias, a irmã me manda, ela pede o Pix, né, eu mando o Pix para ela. Ela me manda o valor, R$2.000 de oferta. Oh, glória a Deus. Pra glória de Deus. Na hora que eu olhei, eu chorei. Não caí pra trás não, porque eu tava deitada assim na cama, olhando assim. E só louvei ao Senhor. E ali eu separei o do Senhor e deu certinho o valor. Pra falar que não deu certinho, ficou R$12 a mais que eu tive que inteirar. Sim. Mas era praticamente o valor exato que eu precisava para quitar o IPVA do carro. Glória a Deus. Pra glória de Deus. Deus é bom demais, né? Um milagre de provisão. Glória a Deus. Bom, a Claudinha está repleta de testemunho. Eu acredito até que... Bom, vamos fazer o seguinte. Conta mais um pra gente, né, Claudinha, pra gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje com chave de ouro. Vai. Glória a Deus. Então, teve uma fase da minha vida, já faz bastante tempo, que eu estava passando assim, por um deserto mesmo na minha vida, um momento de outro período de dia mal, mas que o Senhor deu vitória, enfim. E eu lembro que eu estava precisando nessa época eu trabalhava no supermercado, dentro do escritório. E eu lembro que eu estava precisando de um armário
e um gabinete para pia. E eu vivendo ali aquela fase assim, sabe? Ali dentro daquele escritório, sempre em comunhão, ligada com Deus, né? Eu falei, ô Espírito Santo, ô meu Senhor, o que eu vou fazer? Tô precisando de um armário, tô precisando do gabinete da pia. Como que eu vou fazer para tirar, tal? Vou ter que fazer dívida, tal. Acabei de falar com o Senhor, meu telefone toca. Recebo uma ligação. Escuta, Claudinha, eu tô aqui na loja. Tô tirando um armário e um gabinete para você. Oh, meu Deus. Ah, papai, glória a Deus. E assim aconteceu. É mesmo? Não, imediatamente. Imediatamente. Olha, eu acabei que eu falei de falar. aquela hora, né? Que tem uns milagres assim que são... parece que é assim, né? Que Deus faz, assim, uma coisa desse tipo. E tem outros que demoram mais e tem outros que acontecem de outro jeito, né? Sim. Mas glória a Deus. Glória né? a Deus. Deus é fiel. Eu não esqueço desse testemunho. Então tá. Se você quer acompanhar, quer saber mais sobre a Claudinha e até mesmo ouvir mais testemunhos, né? Acessa lá o canal Claudinha B. Rodrigues, a gente vai deixar aqui o link na descrição. Eu já quero assim, agradecer a Claudinha, como eu disse, é uma grande amiga, parceira aí, né? A gente tá junto aí nessa empreitada, né? De falar do Senhor, de falar das coisas de Deus e tá aqui com você no canal, aqui no canal Adrano Vox também, que tá iniciando, né? E a gente espera alcançar muitas vidas e a gente vai também ter aqui muito bate-papo. E então eu já vou pedir para você aí dar o seu like, claro, né? Se inscreve aí, compartilha, né? Compartilha aí com seus amigos, com a família aí, para que a gente possa se tornar, como é que fala? A gente possa se tornar relevante, né? Aqui no YouTube e muitas pessoas possam ser alcançadas. Bom, a gente vai encerrar, mas eu queria pedir para a Claudinha, se você quiser, é claro, deixar uma mensagem aqui para aqueles que estão nos assistindo. Amém. Bom, a minha mensagem ela não é diferente do que aquilo que eu já carrego, né, no meu coração como verdade na minha vida. Muitos irmãos, muitos cristãos têm caminhado com o Senhor e a palavra do Senhor Jesus disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E talvez você tenha caminhado aí com o Senhor e não está fazendo muito sentido para você porque você tem vivido um peso na sua vida, o peso da religiosidade, o peso de uma vida de muito, muito, muito enfado do trabalho, o peso do pecado tem te entristecido, tem sido escravo dessas coisas. Mas eu quero falar para você que um dia, eu, apesar de ter sido criada desde pequena na igreja, eu não tive um encontro com Deus. Eu tive encontro com Deus anos depois, quando o Senhor se revela a mim e se revela a mim como um pai, porque até então eu via Deus como um sargento que ia me punir e fulminar por causa dos meus pecados a qualquer momento, por causa das minhas falhas. Então eu não tinha nem certeza da minha salvação, eu achava que eu nunca ia conseguir. E um dia eu olhei para minha avó no caixão e eu pensei, ela combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E eu não vou conseguir, porque é muito difícil. Porque eu enxergava que era só regras a ser cumpridas e que eu não era capaz de cumprir essas regras. Até que o Senhor, Ele ouve essa minha oração silenciosa, esse clamor do meu coração ali na beira daquele caixão, e o Senhor me alcança. E na intimidade do meu dia a dia, o Senhor começa a se revelar quando eu decido que eu vou buscar Ele, a partir do momento que uma situação acontece com uma pessoa que convivia comigo e através dessa situação o Senhor traz um irmão de outra cidade, esse irmão começa a ministrar sobre as nossas vidas e ele fala, você pode decidir hoje ter uma vida de relacionamento com Deus e é mais simples do que você pensa, sabe? Aquela mentalidade de achar que eu vou pro culto buscar o Senhor e o Senhor fica lá no culto, Jesus fica lá e quando eu volto para casa no meu dia a dia eu não lembro, eu não oro, eu não falo com Ele. Quando esse irmão chega para mim e fala, olha, você sabia que Deus ele é íntimo e pessoal e que o Espírito Santo que habita dentro de você, você pode ser amiga dele, você pode ter um relacionamento de intimidade, uma amizade com ele.
Isso está acessível, mas você precisa dar o primeiro passo. Então ali eu tomo uma decisão de dar o primeiro passo e começo a me relacionar com o Senhor no dia a dia, no meu cotidiano. E o Senhor começa a se revelar a mim como um pai. E através disso ele começa a me curar. E através disso ele começa a abrir os meus olhos para ver que ele está presente na minha vida, sempre esteve presente na minha vida, que era eu que não percebia. Então ele revela o seu amor a mim. E ele me cura, e ele me transforma. Então agora a minha vida começa a fazer sentido. Então agora a minha vida começa a ter um propósito. Esse mesmo Deus, Pai, eu quero te apresentar. Ah, mas eu já conheço. Às vezes a gente pensa que conhece, mas é só de ouvir falar. Talvez você conheça um Deus só pela experiência de outras pessoas. Talvez você ouve falar tantas experiências, mas você ainda não experimentou. Eu estou aqui para te falar que o mesmo amor, a mesma graça que me alcançou te alcança. Que a partir de hoje você pode decidir começar a buscar o Senhor na medida que você tem hoje, se lançar diante dele sem máscaras, revelando para ele: Senhor, aqui estou eu, Senhor. Eu não sei orar, eu não gosto de orar, minha carne não gosta, mas eu estou aqui, Senhor, nesse quarto, ajoelhado, pedindo perdão para o Senhor e pedindo: Senhor, me aceita, Senhor, eu quero compromisso contigo, eu quero aliança contigo, eu estou cansado de viver uma vida de aparência, de viver uma vida só de regras. Eu quero te conhecer. Senhor, se revela a mim. E eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar a você. Vai te transformar, vai te curar. Você vai viver algo que você nunca viveu. Você vai começar a viver o verdadeiro amor do Senhor na sua vida. Viver o verdadeiro relacionamento de intimidade, conhecer a Deus. Porque desde o jardim é sobre relacionamento com Ele. É sobre conhecer e ser conhecido. É sobre ser achado nele e ter ele dentro de você. Sabe? Ele tem que ser a prioridade. O amor maior. Existe um vazio no coração do homem que só o Senhor Jesus pode preencher. Então esse mesmo Deus, ele quer se revelar a você através da pessoa do Espírito Santo, esse relacionamento de amizade, que vai fará você se aproximar de Jesus. Amém? Então é isso que eu tenho para deixar. Essa é a verdade que eu carrego e eu quero muito que você que está assistindo esse podcast também experimente desse Deus, experimente esse amor. Valeu, até a próxima. Deus abençoe sua vida.